Olá, minha gente, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, que agora eu quero falar com vocês sobre o que você deve conversar ou se não deve conversar com o perito. Quando você deve conversar, dependendo da sua doença, ou quando você deve ficar calado, dependendo da sua doença, ou quando você está impossibilitado de falar e o perito já sabe disso, e quando você fala por erro de memória, por algum descanso da doença e o perito também já sabe disso. Então hoje, minha gente, quero trazer até vocês a certeza de quando você pode falar e quando você não pode falar, ok? E o que você deve falar? Olha, eu vou dar um exemplo. Tem um pai que ele é casado, tem 4 filhos e uma esposa e paga pensão. Presta atenção no exemplo. Hoje são 11/2 e ele marcou a perícia dele hoje. E o INSS colocou uma data para ele fazer a bendita perícia. E a data que colocaram para ele fazer a bendita perícia é dia 4 do mês que vem. Até o dia 4 do mês que vem, se hoje são 11, né, vamos contar. Preste atenção para você entender o que você deve conversar e o que você não deve conversar. E eu já digo para você, você pode sim conversar, mas para saber o que você deve conversar, você deve assistir esse vídeo até compreender tudo que eu estou dizendo, que tenho passar para você, que tenho para ensinar para você. Não estou interessado somente em você assistir o vídeo. É claro, se você assistir sem pular as propagandas, eu vou ficar muito feliz. Então, vamos lá, preste atenção. Vou dar um exemplo. De agora em diante você vai seguir esse exemplo. Vou dar umas pausas, mas sempre vou voltar nele, ok? Muito bem. O pai de família que tem 4 filhos e uma esposa e paga pensão para outro filho, marcou perícia hoje, pois ele está sofrendo de um problema de coluna que afetou também as 2 muecas, principalmente a direita, que é a que ele segura mais peso, ok? E machucou também o ombro direito. Você sabe, preste bastante atenção, que o médico do SUS é complicado você encontrar um médico do SUS, certo? Que te dê toda a atenção e te dê todos os laudos que você precisa. Este senhor tem um problema sério na coluna, então o médico do SUS, lá resumidamente, vai dar um laudo só da coluna, não vai dar um laudo do ombro e da mueca da mão dele direita, ok? E de praxe é isso que acontece, entendeu? Rede pública é assim, gente, não é de outro jeito. Então, o sujeito foi hoje doentíssimo, marcou, fez o seu requerimento de perícia para tal dia, hoje é 11. Digamos que até o dia 30 desse mês ainda, ele já ficou melhorzinho. E aí? Mas ele ainda tem uma perícia para enfrentar. E os dias que ele ficou em casa, quem é que vai pagar? A conta que vai chegar para ele pagar? Os danos morais que vai acontecer com ele perante a justiça, o juiz vai cobrar. Vai cobrar o quê? A prisão dele, vai correr risco de ser preso, pois a pensão vai ser atrasada. E se ele chegar lá na frente da perita do INSS, não, já estou curado. E aí, quem é que vai pagar de hoje para ele até o dia da perícia? Sabemos nós que a empresa paga os primeiros 15 dias de trabalho dele. E os outros 15 dias, se ele disser que tá bom lá, quem é que vai pagar? O governo não vai entender que ele precisa pagar uma prestação de pensão alimentícia. O governo não vai entender. Entendeu aí a situação? Então, mesmo que ele esteja totalmente curado temporariamente, porque
Problema na coluna causado por grandes pesos que o cidadão, o trabalhador carrega, não vai ficar curado, mas não tão cedo, porque ele dá um jeito na coluna da pessoa. No dia que ele pegar outro peso, vai adoecer novamente, vai adoecendo, até que um dia seja necessário ele se aposentar e se encontrar um médico perito que o aposente. Estou falando a verdade ou a mentira? Então fica aí no exemplo, o vídeo é longo para você entender o meu ponto de vista, para depois você não dizer que eu te ensinei errado, ok? Então preste atenção na conversa que eu estou te falando, no exemplo. Suponhamos que ele ficou bom. E também vamos supor que ele não ficou bom. Ele vai lá fazer a perícia médica, dia 6 do mês que vem. Então hoje é 11, até o dia 22 tem 10 dias. Até o dia 30 tem mais 8 dias, né? 22, isso. Então, 18 dias, né? Dia 11, até o dia 11 até o dia 22 tem 11 com os 22, isso mesmo, 11 dias. 22, né? Até o dia 30 vai ter mais 8 dias, né? 11 dias, 18 dias, né? 18 dias. E ele vai fazer a perícia só dia 6, então do dia 30. Se esse mês for dia 31, pior ainda, né? Vamos dizer que seja de 30. Ele vai fazer a perícia dia 6, então do dia 30 ao dia 6 tem mais 28, 30, 29, 10, 20 dias, né? De hoje até o dia 30 tem 20 dias, né? E até o dia 6, 26 dias. Aí, 26 dias. Então, como eu já disse, até do dia 11 ao dia 20, 22 dias, 15 dias, 4 dias, isso, até o dia 26, até o dia 26, a empresa vai pagar esses 15 dias para ele, e os outros dias quem vai pagar é o INSS. Então, ele vai lá, o que falar, o título desse vídeo aqui é o que falar, o que conversar, o que dizer, o que relatar, o que declarar. Qual é o assunto que você vai conversar com o médico perito? Isso, ele vai chegar lá na frente da perita e vai dizer, olha, tá aqui meus laudos, ela vai examinar tudo, aquele prazo todo, né? Aí ele vai dizer, ele vai encontrar o momento certo para dizer que ele é pai de família, que ele tem uma esposa e 4 filhos e paga pensão. Por que ele deve fazer isso? Gente, para sensibilizar o perito. Porque se ele ficar calado, o perito vai pensar o seguinte, esse aqui pode voltar a trabalhar, tá inteiraço, tá, não sei o quê. Precisa não, então o perito precisa saber pela sua boca. Por que eu digo isso? Porque você não está impossibilitado de falar. Não é crime você falar perante o perito, entendeu? Não é crime. Por outro lado, preste atenção porque eu estou dizendo que você deve falar quando o problema é uma dor de coluna, dor de ombro, dor de mão, dor nas juntas, problema na coluna muito sério. Porque o médico perito não tem um raio-x na mão dele. Então você que tem que dizer, entendeu? É você que tem que dizer. Você vai dizer o problema que você está sentindo e também vai dizer o seu problema financeiro. Vai dizer, doutor, eu estou tão mal que eu não estou conseguindo trabalhar, eu estou preocupado. Fala assim, olha só, doutor, estou tão mal, estou tão preocupado, porque eu tenho 4 filhos, uma esposa e pago pensão, meu Deus, não sei o que eu vou fazer. Se eu ficar mais doente mais dias, eu não sei o que eu vou fazer, doutor. Aí ele vai saber do teu problema e ele vai ficar sensibilizado. Porque ele vai ver que você tem as mãos grossas de trabalhar, isso e aquilo, entendeu? Vai ver que você é um musculoso, disposto, entendeu? E ele vai ouvir aquilo e não vai se sentir incomodado. O perito vai ver que além do seu laudo existe a sua dor, a sua preocupação com a sua família. Mostre a sua preocupação com o pão de cada dia dos seus filhos, com o pão de cada dia da sua família, porque o perito sabe, repito, ele sabe quais são os tipos de doença que impede de você falar, ok? O perito sabe. Então, não fica preocupado aí, se eu falar é pior. Não, se você não falar, poderá ser muito pior. Coloque na sua cabeça o assunto que eu vou lhe dizer. A partir do momento que a sua doença não impede de você falar, você está livre para falar. Agora, falar o quê?
só os seus problemas financeiros. Quem está falando da tua doença é quando ele perguntar sobre a tua doença. Quem está falando da tua doença é o teu laudo, as tuas receitas, os teus exames, entendeu? E não inventa milhares e milhares de doenças. Só diz que, olha, eu estou com um problema na coluna, um problema na mão, no ombro, e tenho 4 filhos para sustentar, uma esposa, e pago pensão. Estou com medo, de ficar mais tempo doente, eu estou com medo, eu tô assombrado, eu não dormi ontem, eu estou desse jeito, entendeu? Então você tem que apelar mesmo. Apelar para o coração do perito, entendeu? Então eu tenho certeza que isso não é crime e vai alavancar a decisão dele de te dar o benefício, porque ele vai dar o benefício para quem realmente está precisando, para quem realmente está doente. Além de estar doente, tem um empecilho de pagar aquela pensão alimentícia que não pode faltar. A outra criança ela não tem culpa de ter vindo ao mundo, ela tem que receber. E o perito pode pensar, poxa, se eu não der o benefício para esse cara, eu vou ficar com consciência pesada, ele pode ir preso e essas crianças, outros 4, vão ficar com fome. Ele vai se sentir um criminoso, o perito, entendeu? A perita. Então, por esta razão, ele vai te dar o benefício, entendeu? E para ele não pensar que você está mentindo, leve no dia os registros de nascimento dos seus filhos e leve o processo de pensão alimentícia no qual você foi intimado a pagar e mostre para o perito. Mas olha, perito, está aqui, se vão pensar que é mentira. Isso vai reforçar a decisão do perito de te dar o benefício de auxílio doença. O título desse vídeo foi Conversar o que e o que conversar. Falar o que e o que falar. Declarar o que e o que declarar. O teu status financeiro, os teus problemas financeiros, o sustento da tua família está em risco. Coloca isso para ele saber. O sustento daquela pessoa que tu paga a pensão está em risco. O teu nome está em risco. Tu pode ir para a cadeia. Compreendeu? A justiça não quer saber se tu foi lá na perícia do INSS, não passou, se continuou doente, não. Eles não querem saber. A justiça é tão suja que vai passar para alguém da tua família pagar se tu estiver doente. Entendeu? Então o perito vai saber disso. Leva os registros dos teus filhos de nascimento e leva o processo, declaração do processo da pensão alimentícia. Leva junto e mostra para o perito. Não é crime, ok? Inscreva-se no canal, deixa aí o seu like, né? Que isso não te faz mal. Eu não estou nem achando aqui o gravador. Que isso não te faz mal. Nunca fez e nunca fará. Obrigado pela atenção e até a próxima.